Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Dimensões da Neuroriqueza. Nos dois últimos episódios, nós tratamos de alguns pontos fundamentais para você que almeja desenvolver esse estado do neuroriqueza para então prosperar. Então, no nosso primeiro episódio, nós tratamos da mente pobre, como se libertar da mente pobre, e eu coloquei que o primeiro passo para se libertar da mente pobre é entender como ela funciona e dessa forma ter a disposição, a escolha de mudar as posturas que te levam a alimentar, reforçar a mente pobre. No nosso segundo episódio, nós então tratamos do estado do neuroriqueza, como viver no estado do neuroriqueza, e eu abri uma série de possibilidades tratando dos mecanismos necessários para que você possa desenvolver esse estado. Na verdade, o estado da neuroriqueza é o estado próspero, e deixei muito claro porque o próprio nome neuroriqueza faz menção também ao cérebro. Então, eu coloquei que há uma necessidade de desenvolvimento de uma nova mentalidade e também de uma nova adaptação cerebral através da modificação e da criação de novas redes neurais para sedimentar os princípios que sustentariam a mente próspera. E neste terceiro episódio, nós iremos dedicar ao tema que é a conquista da mente próspera. Vamos entender quais são as qualidades, quais são os elementos que fazem parte ou que estruturam a mente próspera. Então, a mente próspera é uma nova mentalidade, uma nova forma de perceber o seu mundo, uma nova forma de se perceber a si mesmo. E como tudo tem o seu início na mente, se você modifica a sua mente, modifica a estrutura tanto de funcionamento quanto a estrutura de informação, você então modifica a realidade à sua volta, porque tudo que está existindo primeiro existiu na sua mente. Portanto, os eventos, as sincronicidades, as situações que você está vivendo são reflexos do seu funcionamento mental e principalmente dos conteúdos que lá está. Hoje eu irei tratar o assunto da mente próspera ou da própria prosperidade a partir do meu ponto de vista. Então, baseado na minha experiência. Já faz muitos anos que a experiência da prosperidade se tornou um evento bonito, né? E não mais um problema ou um desafio, né? Então, sob essa ótica e o estado que eu vivo, a prosperidade simplesmente flui com graça, com leveza, com beleza e inteligência. E eu acredito que essa deve ser a forma como a prosperidade deve fluir para todos, de uma forma natural, de uma forma graciosa. E por conta de todas as experiências que eu vivi, eu fui compilando, fui observando uma série de processos que resultou então num método, num caminho que você também pode trilhar. E esse caminho hoje ele é conhecido como a neuroriqueza, que é uma imersão presencial através da qual nós aplicamos uma série de recursos, uma série de fundamentos e vivências para provocar em você uma espécie de choque de realidade no bom sentido, né? Ou seja, te transferir para uma outra atmosfera psíquica, um outro universo mental, para que ali você então consolide os princípios, as informações, os comportamentos e atitudes que o levarão a prosperar da forma genuína, não é? Como eu também frisei no primeiro episódio, a prosperidade que eu me refiro aqui dentro deste contexto, que eu chamo de prosperidade genuína, é a prosperidade que eclode através de um estado
harmônico, um estado em que você está muito bem, está com uma mente extremamente harmonizada, com um comportamento alinhado com a realidade, e a prosperidade então surgiria como uma consequência desse estado harmônico, não é? Lembrando que estar bem de vida não tem nada a ver com estar bem de dinheiro, não é? Então é interessante que na prosperidade genuína juntemos essas duas instâncias para viver a prosperidade legítima. Então, um dos fundamentos que eu quero começar a live de hoje aqui com vocês neste episódio é entender o fundamento básico, que é a consciência da prosperidade, a consciência de ser próspero, inerentemente próspero. E quando eu me refiro no desenvolvimento desta consciência de que você é inerentemente próspero, eu estou propondo que a sua natureza, a natureza de nós todos, é profundamente abundante, profundamente próspera. E essa consciência, ela implica em você gerar o estado. E quando me refiro a estado, eu estou me referindo a toda uma mudança de percepção e mente. Este estado, ele lhe dá o reconhecimento de que, independente de qualquer situação ou contexto, essencialmente você é próspero. Não é um mero entendimento ou uma mera crença nisso, mas provocar o estado. E é através deste estado que você então será capaz de criar pensamentos, sentimentos de prosperidade. Não há mais o reforço dos pensamentos de carência. Então, quando você fala, não posso comprar esse carro que é caro, ou não posso comer nesse restaurante que é caro, não é? Todos esses pensamentos negativos, não é, que reforçam a carência, eles cessam completamente. Mas se você começar um trabalho interior de reconhecimento de que você já é próspero, a situação externa passará a refletir gradualmente e exponencialmente, até você então começar a experienciar uma espécie de fluxo virtuoso ou ciclo virtuoso em que você está gerando prosperidade a partir desse estado, convergindo situações, convergindo oportunidades, sincronizando eventos que vão todos desembocarem em situações que irão lhe fazer prosperar cada vez mais em todos os sentidos, né? No sentido tanto de se sentir cada vez melhor, no sentido de ter grandes ideias, ser próspero de ideias, porque prosperar também implica em você ser criativo, ser próspero de bons sentimentos, se sentir pleno e, consequentemente, ser próspero financeiramente, materialmente, ter recursos para exercer a liberdade de experiência. Então, desde o começo, eu coloquei claramente que a métrica sobre sucesso e prosperidade que eu proponho é entender que prosperidade te leva à liberdade de experiência, né? Eu também coloquei no primeiro episódio que nós não devemos associar a prosperidade com segurança, porque estamos imersos num universo que funciona numa espécie de comunicação por justificativa. Então, a sua postura cria o espaço para as justificativas compatíveis à sua atitude. Então é muito importante entender que nesta métrica que nós estamos trabalhando e propondo, a prosperidade deve ser vista como um meio para se ter liberdade de experiência. Há um provérbio no sânscrito, que é uma língua antiga indiana, que diz o seguinte: os recursos se acumulam ao redor de sattva. Sattva é uma palavra em sânscrito que quer dizer pureza e simplicidade. E este é o segundo fundamento que eu quero também trabalhar com vocês. Nesse provérbio, muito sábio por sinal, pureza aqui e simplicidade tem uma relação direta com ser real para si mesmo. Quanto mais você é real para si mesmo, mais puro
mais simples você se torna. Simplicidade no contexto de algo que é pura e simplesmente, né? E para entendermos melhor essa relação da importância da pureza com a prosperidade, vamos entender a seguinte relação. Tudo começa com a sua aceitação de si mesmo. A sua prosperidade, ela tem um início a partir do momento que você se permite se aceitar incondicionalmente. Então, a conquista de uma mente próspera tem o seu início a partir do momento que você se permite se aceitar profundamente. A autoaceitação profunda é a incorporação do valor máximo, porque você, como uma joia rara, é uma expressão única e singular do universo. Não há nada, ninguém, absolutamente ninguém igual a você. Então você possui um valor inerente, infinito, por ser único. Valor aqui está muito associado a ser único, né? Tudo que é muito único, tudo que é muito raro tem muito valor. Então você, por ser único, tem um valor infinito. Então no momento que você realmente inicia este movimento genuíno de aceitação absoluta de quem você é, mas absoluta mesmo, uma aceitação incondicional, você se aceita por completo, desde a parte mais superficial, aparência, etc., até a forma como você é por dentro. No momento em que você aceita, você então naturalmente começa a desenvolver em você o alto valor. Não se tem como se autovalorizar sem antes você se aceitar. Então, esta relação que eu vou propor é o fio condutor para se conquistar a mente próspera. Você se aceita incondicionalmente e desenvolve com essa aceitação um sentimento de alto valor. Lembre, quando eu expliquei nos episódios anteriores, que eu estava explicando sobre o dinheiro isoladamente, que dinheiro é o corpo material de uma energia, e esta energia ela tende a se acumular em valor. Então, se você é uma pessoa que se valoriza, você tende a tensionar essa energia de prosperidade, a concentrar mais essa energia de prosperidade e, consequentemente, haverá o fluxo concreto disso na sua vida. Então, a aceitação, ela te remete ao alto valor. Quando você se aceita profundamente, incondicionalmente, irrestritamente, você naturalmente expande o senso de alto valor. E, consequentemente, no momento em que você está se autovalorizando, não se permitindo mais se colocar em situações nas quais você se subestima ou se menospreza ou se deforma para caber dentro de um contexto de expectativas, a linguagem da justificativa vai entrar em ação e eventos irão ocorrer para justificar, para corresponder esta postura de alto valor. Com alto valor, você também desenvolve e dinamiza a autoestima, que é algo que está intimamente associado. Não se aprende, não é possível aprender a ter autoestima. A autoestima é algo que você já possui. Você só precisa criar as condições para que isso possa fluir por você, porque inerentemente, essencialmente, você porta esse senso de que o seu valor é infinito, de que a sua autoestima é profunda. Então, você está criando as condições para que esses sensos se manifestem em você. E com a autoestima, você então acessa o sentimento de merecimento. Então, preste atenção na linha que nós estamos construindo de raciocínio. E no momento em que você se conecta com esse sentimento de merecimento, eu também comentei nos episódios anteriores de que o merecimento, nós temos uma consciência muito danificada sobre mérito.
E neste contexto eu coloco que o merecimento ele é incondicional. Você não merece porque você se esforçou muito, você não merece porque você foi uma pessoa boa, você merece o melhor pelo simples fato de ser uma expressão única do todo abundante. Então, no momento em que você se conecta com esse sentimento, que deixa de ser uma coisa meramente mental, mas você sente de fato que você merece o melhor, por simplesmente ser quem é você, você então desemboca no efeito final desses movimentos internos que eu estou delineando nesta linha de raciocínio. Você então desemboca na experiência de sucesso, do verdadeiro sucesso. Sucesso em termos de realização, em termos de uma vida plena de sentido, sucesso em termos de um ser humano amadurecido, inteligente, criativo, verdadeiro e, consequentemente, próspero. Então essa é a métrica da prosperidade dentro dessa dimensão da neuroriqueza que nós estamos propondo. Então, revisando, a aceitação profunda te leva ao alto valor, que por sua vez te remete à autoestima, que faz com que você acesse o merecimento e, consequentemente, sucesso. Então, é óbvio que se eu sinto que eu mereço o melhor, toda a minha realidade vai reagir a este estado. Então agora nós estamos falando de estado. O estado, né, dessa mente, provocado por essa mente próspera. Quando você conquista essa mente próspera, você vive num estado de prosperidade. E tudo começa na aceitação. Tudo começa na aceitação. Por isso que é muito comum você ver pessoas, muitas vezes, desprovidas de recurso, desprovidas até de um certo intelecto, e pessoas simples que simplesmente, depois de um certo tempo, elas explodem e manifestam uma vida extraordinária. Porque essas pessoas trilharam esses movimentos, esse caminho que eu acabei de apresentar. São pessoas que se aceitam muito bem, são pessoas que estão com o seu próprio poder polarizado em si mesmas. Então, quando eu falo dessa linha, desses movimentos internos da aceitação, do alto valor, da autoestima, do merecimento, nós estamos falando de um trabalho interior, um movimento que você provoca internamente que vai mobilizar toda a estrutura da sua realidade. Então, dentro das dimensões da neuroriqueza, há o aspecto cognitivo, comportamental, essencial como a mola mestra do processo. Então, essa é a perspectiva que nós temos que iniciar a jornada para a conquista da mente próspera. Então, assumir o seu valor é fundamental, né? E a aceitação é o início dessa iniciativa. Quando você se aceita, você está assumindo o seu valor. Então, a partir daí, nós temos 3 etapas. No momento em que você está se aceitando, você então está assumindo o seu valor, você precisa se comprometer com este valor, com esse valor que você representa para si mesmo. E o que é este comprometimento? Não se permitir se colocar em situações que farão com que você se abdique do seu valor. Muitas vezes, quando penetramos no território das conveniências, nós tendemos a recuar. E é exatamente nesta zona na qual há as conveniências que nos abdicamos do nosso valor. Então, o comprometimento ele é muito importante. Então, a partir do momento que você assume o seu valor e você se compromete de forma sincera com ele,
fazendo um pacto de lealdade consigo mesmo, de que jamais você vai se abandonar em prol de alguma coisa, jamais você vai passar por cima de você para agradar alguém, jamais você vai se subestimar para caber no espaço apertado e pequeno de uma ideologia que alguém fez ao seu respeito. Quando você tem esse compromisso sincero, você então externaliza este valor. Então, são essas etapas. Você assume o seu valor, se compromete com ele de uma forma sincera e de forma natural e consequente, você então externaliza. E essa exteriorização do seu valor é a manifestação dinâmica da prosperidade. O momento em que a realidade ao seu redor começa a responder, começa a reagir a este estado que você está se baseando. Um dado que é muito curioso em relação ao porquê que você precisa se aceitar e se assumir é este. Você sabia que a probabilidade de você existir como você é hoje, e aqui também eu me refiro em relação à probabilidade de duas pessoas se encontrarem, no caso, os seus futuros pais, e gerarem você e se tornar você como é hoje, segundo alguns cálculos, a probabilidade era remota. Ou seja, você, antes de existir como você, era uma improbabilidade. E essa improbabilidade é da ordem de 1 para 400 trilhões de probabilidades. Então você era muito improvável e ainda assim você se realizou enquanto você. Então você é um evento por si só extraordinário e, portanto, tem um valor infinito, não é? E um outro ponto dentro da conquista da mente próspera é a compreensão. Então hoje nessa live vamos tratar da importância de compreender uma série de coisas para conquistar essa mente. Um outro ponto fundamental que devemos compreender é que a natureza do universo está o tempo todo nos compelindo à prosperidade máxima. Porque a natureza do universo ela é profundamente abundante. Todas as estruturas na natureza tendem a atingir o seu ápice de uma forma espontânea, de uma forma graciosa. Não é? Você pode pegar qualquer estrutura viva, aquela estrutura está sendo compelida para atingir o seu clímax. Desde uma semente que eclode e se transforma numa árvore imensa, o desenvolvimento das estrelas, dos sóis, não é? Então, de um átomo a um astro, você percebe a tendência do progresso, a tendência do desenvolvimento pleno. Então, nós poderíamos dizer que todos nós estamos sendo compelidos a prosperar. Não é uma questão de opção, é uma questão de natureza. E a pergunta que surge é, se eu não estou prosperando, eu estou resistindo a alguma coisa. Estou resistindo a este fluxo. E este é o ponto que nós devemos trabalhar. O que em mim me leva a resistir a este ponto, a este fluxo natural da prosperidade? Eu já dei a primeira resposta. A primeira resposta, o que te leva a resistir a esse fluxo de prosperidade é o ato da autorresistência. Passar a vida brigando com você, desencaixado com você, por se auto-rejeitar, por se auto-negar, por se auto-subestimar. Então a autorresistência é a pior das resistências, porque ela lhe coloca em oposição ao fluxo do universo. Se a natureza lhe fez perfeito como você é, e você aqui é um aspecto, uma parte perfeita do todo abundante, e você nega a si mesmo, não é? Você está negando o próprio todo. Se você é parte do todo abundante, portanto, se você é o próprio todo abundante e você rejeita você resiste a você, você está resistindo ao fluxo do todo.
E, consequentemente, se você resiste ao fluxo do todo abundante, o todo abundante irá resistir a você. E é esta a explicação metafísica para as pessoas que vivem uma vida a zero em todos os sentidos, onde nada acontece, onde nada flui, onde tudo está estagnado. Essas pessoas possuem um nível muito grande de autorresistência. E na autorresistência, que é a não aceitação de si mesmo, você fecha a porta de entrada para a mente próspera. Muitos querem a prosperidade, poucos estão aptos para prosperar. Porque se você não entender que você precisa modificar o seu funcionamento interior, porque esse funcionamento que você está agora causando dificuldades, causando escassez, causando a deficiência de recursos que te impede de viver aquela vida que você quer se dar, significa que há algum mecanismo que não é natural. Significa que você está gastando muito mais energia, significa que você está se esforçando muito para a sua vida não dar certo. Porque se prosperidade é uma tendência natural, em tese é muito mais fácil e muito mais natural prosperar do que se opor a este fluxo. Então, há que se ter muito, há que se esforçar muito e desgastar, perder muita energia, dedicar muita energia para resistir a esse fluxo. Então, muitas pessoas querem a prosperidade, mas não estão aptas para prosperar porque a mente não é próspera. E o meu papel aqui é te estimular, te fornecer alguns parâmetros, alguns subsídios teóricos a princípio, para que você comece a fazer uma revisão, examinar o seu funcionamento e detectar os pontos cognitivos de percepção, sua visão de mundo, o seu ponto de vista sobre as coisas, sobre si mesmo, examinar o seu comportamento no dia a dia e você vai encontrar exatamente os pontos que eu estou aqui colocando. Os pontos ligados à autorresistência, aqueles fatores que eu expliquei no primeiro episódio que compõem a estrutura de hábitos de pobreza que reforça a mente pobre. Então você irá localizar esses pontos e terá a liberdade de modificar esses pontos. O ímpeto de prosperidade é sempre impecável em todos os seres. Neste exato momento, você porta em você um ímpeto impecável que não está danificado, que é o ímpeto da prosperidade, porque a sua natureza quer fluir, quer expandir infinitamente. O que ocorre é que, mesmo tendo este ímpeto impecável, porque é parte da sua natureza, há uma camada de preconceitos, há uma camada de uma cadeia de informação que você assimilou ao longo do tempo, angariando diversos parâmetros contra a prosperidade, que se tornou basicamente seu modus operandi. E nesse modus operandi, você se desgasta para resistir à prosperidade. É uma coisa, né, se a gente parar para pensar, é trágico, cômico, né? Você se desgasta para resistir àquilo que você mais quer viver, né? Então, se você está tendo acesso a essas informações hoje, aqui comigo, algo em você mais profundo, mais poderoso, criou esta realidade, criou este contexto e sincronizou com você para que você tivesse acesso a essas informações. Quem te garante que todas essas informações que estão sendo veiculadas neste momento do tempo e do espaço através de mim não sejam as informações que o seu eu mais profundo, esse eu essencial, mais potente, que é pura prosperidade, não é as informações que ele gostaria de passar para você e encontrou um meio de fazer isso para que você tivesse um contato mais explícito e num modo em perspectiva, porque agora você está me ouvindo
E quando você ouve, você tende a colocar a sua realidade em perspectiva e tende a olhar de fora o seu funcionamento. Então, estamos falando que um dos principais bloqueios à prosperidade é a autorresistência, que é a não aceitação, e o antídoto é a mudança de postura gradual da aceitação absoluta, que vai nos remeter àquelas derivações, né? Que deriva para o alto valor, que deriva para a autoestima, que deriva para o merecimento, sucesso. E um outro ponto importante é entendermos que o valor que você conquista sobre si mesmo é o mesmo valor que fará com que a energia financeira se acumule ao seu redor, não é? E aí então podemos estreitar rapidamente o assunto para tangenciarmos o conceito ligado a dinheiro. Eu estou fazendo questão de voltar a este assunto porque é o calcanhar de Aquiles da grande maioria das pessoas, principalmente aqui no nosso país, que é dinheiro. Então as pessoas elas têm uma ideia muito equivocada de achar que a falta de dinheiro se deve a uma série de situações externas àquela pessoa, que é o modo mais simples de pensar, o modo mais limitado de pensar sobre essa questão. E é o modo mais confortável. Quando você alega que a sua falta de dinheiro é porque você nunca teve uma oportunidade de estudar ou de ter um trabalho melhor, ou porque a sua falta de dinheiro ela está em função de alguém lá atrás que te deu um golpe, ou a sua falta de dinheiro está em função de um relacionamento, né, que foi infeliz, etc, etc, ou porque o governo do país não está indo bem, porque nós estamos em crise, né? Eu sempre ouço isso, né? Uma ótima justificativa para alguém que está preso na visão limitada do que é prosperidade, achar que você não está prosperando porque há uma crise. Será que essa crise não é mais psicológica? Porque numa crise sempre tem aquelas pessoas que estão prosperando e tem as pessoas que estão sofrendo a crise. Um exemplo que eu dou muito curioso é sobre a Coco Chanel, uma grande estilista, que ficou milionária no pior momento da sua vida, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que aí você tinha uma crise política, uma crise, não é, que desembocou numa guerra. Então ela vivia ali, né, aos sons de explosões, e no entanto ela escolhia organizar jantares, falar de moda, falar de arte. Ela não se permitiu se envolver, ficar à mercê de toda aquela turbulência ao seu redor. E foi no período que ela mais prosperou. Para a gente entender como é relativo essa ideia de achar que eu não tenho dinheiro porque eu não tive oportunidade. Eu vejo muitas pessoas falarem assim. E tem pessoas que carregam um estigma familiar. Nasceu pobre, vai ter que morrer pobre. Meu avô foi pobre, meu pai foi pobre, então eu também preciso seguir essa linha e eu também porto esse estigma. Quantos pais não falam para os seus filhos que você nasceu para ser funcionário, nasceu para ser chefe? Eu já ouvi muitas vezes isso, clientes me falando isso, que ouviu isso a vida inteira. Porque o avô falava para o pai e o pai automaticamente passou a transmitir para o filho porque era a referência que ele tinha. Então, se o indivíduo ele não se tornar permeável a essas ideias poluídas e tóxicas, ele irá entrar num comportamento recorrente e irá perpetuar aquele comportamento de toda uma linhagem familiar. Mas você pode se tornar o desvio na curva, você pode ser aquele que cessa o processo. Por isso que o autoconhecimento, o conhecimento que te dá a compreensão, que lhe dá o caminho da transformação, ele é essencial, não é? Só através do conhecimento, inicialmente, você vai ser capaz de mudar a sua condição. E é o que eu estou fazendo aqui agora, fornecendo parâmetros e para que você inicie esse processo de mudança, né? Então, o dinheiro, essa energia,
ela pode ser concentrada, ela pode ser acumulada a partir de si mesmo, a priori, mudando a postura, mudando a percepção e mudando o comportamento. Eu comentei isso no primeiro episódio. Não importa as condições, não importa a situação de um país, não importa a situação familiar, a situação social, nada disso importa e nada disso condiciona o seu direito de ser próspero. Você pode, independente das circunstâncias externas, criar circunstâncias internas e sobrepujar todo o contexto externo, por maior que seja a pressão desse sistema externo sobre você. Porque se o externo é a realização do seu estado interno, é inteligente pensar que eu preciso então começar a mudar o meu estado interno para provocar um outro efeito no externo. Então isso é muito importante quando falamos da questão do dinheiro, né? O dinheiro, ele é o corpo material de uma entidade psíquica que está intimamente associada a valor e a liberdade. Então, se você se der valor, você estará trilhando o caminho para a sua liberdade. Então, a liberdade, ela começa, você encontra o caminho da liberdade a partir do momento que você trilha o caminho do valor, do alto valor. Aí nós vamos voltar lá naquela linha de raciocínio que é simplesmente a base essencial do que eu estou passando hoje aqui na nossa terceira e última live desta série. Agora, se estamos falando do aspecto comportamental e cognitivo, é importante falar também do aspecto fisiológico associado ao aspecto também de percepção. Então, o cognitivo, o comportamental e o fisiológico, eles se unem para que você então conquiste a mente próspera e, consequentemente, conquiste uma vida próspera. Você sabe como o seu corpo interpreta o estado de prosperidade? O estado de escassez, o estado de pobreza, e quando eu falo pobreza aqui, não estou falando pobreza de recurso apenas. Tem pessoas que são profundamente pobres de espírito, né? Mesmo tendo uma vida razoável. Mas quando eu falo pobreza, é também a mente pobre, né? Pessoa que reclama, pessoa que se coloca como vítima, etc. Aí depois você revisa os pontos lá no primeiro episódio que eu falo só da libertação da mente pobre. Mas o ponto importante é que o teu corpo ele decodifica o estado de pobreza, óbvio, como estresse. Então, pobreza para o seu corpo é tensão, estresse, logo resposta de luta ou fuga, né? Porque na falta de recursos você vive estressado, vive tenso. Em contrapartida, se formos para o ponto oposto à pobreza, o ponto da abundância, da prosperidade, você vai perceber que para o seu corpo, prosperidade é um estado de relaxamento, logo um estado de bem-estar, um estado no qual você está solto. E nesse estado de relaxamento, o seu corpo ele expande, porque os músculos, estando relaxados, eles estão mais tonificados e eles expandem. Então a sua fisiologia, o seu corpo interpreta prosperidade, interpreta abundância como um estado prazeroso de relaxamento. Então a mente próspera, ela vive nesse estado de leveza interna. Ela vive nesse estado de maior plenitude, de maior contentamento. E se formos então avaliar a fisiologia, durante esse estado de relaxamento, e você vive esse estado em alguns momentos, o seu cérebro produz uma neuroquímica maravilhosa que é um grupo de neurotransmissores
que te levam a se sentir muito bem, não é? Muitos chamam de a química da felicidade. Você tem a liberação de maior serotonina, de dopamina, de ocitocina, de anandamida, de endorfina, né? E tantos outros neurotransmissores que são as informações químicas que te levam a se sentir muito bem. Então, a conquista dessa mente envolve também a mudança comportamental, cognitiva, para que você vivencie um estado de maior soltura. E a esse estado de maior liberação, de maior relaxamento, nós podemos falar de alguns princípios que eu mapeei, que eu gostaria de compartilhar com você, que são os princípios que te levam a um empoderamento. Agora eu quero aproveitar para lhe passar pontualmente os princípios essenciais, comportamentais, de atitude, para que você então possa se desenvolver e conquistar a mente próspera. Como no primeiro episódio eu comecei falando da mente pobre, este último episódio eu vou terminar falando dos aspectos de uma mente próspera. E se você souber quais são esses aspectos, você então poderá se desenvolver nesse sentido, né? Uma vez que você tenha consciência, você pode então fazer a escolha de incorporar esses novos aspectos de comportamento, essas novas atitudes. Então, o primeiro aspecto que é essencial é a autorresponsabilidade. É um assunto que está muito em vigor, né? Muitas pessoas falando hoje de autorresponsabilidade, a importância da autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é o aspecto essencial da mente próspera, né? Que é exatamente você compreender que você é responsável pelo seu momento atual, pelo o estado da sua realidade. Você é responsável por tudo que você está sentindo. Você é responsável pelo comportamento, pelos eventos que você está vivendo. Você está, então, como um agente coparticipativo do universo, criando tudo isso. Não é? Porque todas as sensações, todos os pensamentos que você tem são resultados da sua interpretação. E essa interpretação, sendo sua, ela está em você. Então, quando você se permite assumir uma postura autorresponsável, não há mais vítimas, não há mais o algoz e muito menos a vítima. Há você como um agente causal. Não é? E uma das minhas frases célebres é: você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Não é uma questão de culpa. Quando eu falo da autorresponsabilidade, eu estou me referindo à causa. Você causa. Você é o fator causal na sua vida. O seu universo particular, a sua realidade, que é sua, está orbitando, tendo você como o núcleo, né? Como centro gravitacional. Então, tudo está sendo regido pelas tuas atitudes, pela sua visão de mundo, quer você queira, quer não. E isso é ótimo porque uma vez que você assume a responsabilidade sobre a sua vida, você se dá o direito de mudar, porque você só consegue mudar algo quando você assume a responsabilidade sobre aquele algo. Então a autorresponsabilidade é a postura, é o traço comum nas pessoas que conquistaram a mente próspera. Então a pergunta não é mais por que isso está acontecendo comigo, a pergunta é: por que eu estou criando isso? Como eu posso modificar essa situação? Essa é a pergunta de uma pessoa que é autorresponsável. Da autorresponsabilidade virá toda a energia, todas as condições para que você transforme a sua realidade. Se houver ainda a presença, por menor que seja, da vítima em você, você estará então deixando vazar o seu poder. E você então perderá poder, porque a vítima se exime da responsabilidade.
E a autorresponsabilidade implica em você se colocar como referência. Você é a sua referência máxima. Você escolhe a partir daquilo que você sente, a partir daquilo que você percebe. Então você deve ser a sua máxima referência. O segundo ponto dessa estrutura da mente próspera é o positivismo, né? O positivismo é o contraponto do negativismo, do hábito da reclamação, o hábito da queixa, as pessoas que estão sempre reclamando. O positivismo é exatamente ter uma postura positiva diante da vida. É essencial que você blinde a sua mente contra o negativo e seja cada vez mais positivo. Não é? As pessoas que se baseiam, por exemplo, na filosofia do estoicismo, que tem como premissa a aceitação dos fatos, não no sentido de conformismo, mas para viver a realidade, defendem a cláusula reversa. Ou seja, muitas vezes a pessoa reclama porque ela bateu o carro e ela poderia usar uma cláusula reversa. Que bom que tem carro para bater. Não é? Então isso é ter uma mente positiva. Não é? Então, esse exercício da positividade, ele é essencial porque uma mente positiva entra num ciclo virtuoso de positividade e a sua realidade irá refletir isso. Uma mente positiva leva o sistema de ativação reticular no cérebro a ter uma calibração que colocará em evidência tudo aquilo que justifica o positivo, não é? E o terceiro ponto dessa estrutura, que é essencial para a conquista de uma mente próspera, é trabalhar a imunidade psicológica. O que é a imunidade psicológica? É você se imunizar contra críticas e elogios. Não é? O elogio não deve fazer diferença dentro de você, porque senão a crítica também o fará. Não é? No momento em que você está imunizado, ou seja, você recebe um elogio, você agradece, mas lá dentro o elogio não pode ser o fator diferencial que o leve a se sentir melhor. Porque se isso acontecer, na hora que você receber uma crítica, você se sentirá muito pior. Porque é o mesmo canal. Elogio e crítica seguem o mesmo canal. Então, uma mente próspera é uma mente imunizada contra elogios e contra crítica. Uma mente que mantém o seu foco, está estável, está plena. E sem falar que no momento em que eu estou sensível a um elogio ou sensível a uma crítica, eu estou dando muito do meu poder para o emissor do elogio ou o emissor da crítica. E o outro ponto, os últimos dois pontos que compõem essa estrutura da mente próspera são pontos essenciais, que é gentileza e gratidão. Não é? O exercício da gratidão, que é uma coisa que está sendo muito falada, ele é essencial para que você então desenvolva essa mente rica, porque agradecer antecipa o melhor. Eu sempre coloco que agradecer é criar espaço para o melhor na sua vida, porque quando você agradece, geralmente nós agradecemos quando recebemos algo muito bom. Agora, quando nós agradecemos de forma sincera e praticamos este hábito, nós estamos também criando espaço para justificativas melhores em relação às nossas vidas. Agradecer por tudo aquilo que você reconhece, por estar vivo, por respirar, por estar com saúde, por ter amigos incríveis, e também agradecer por aquilo que você quer alcançar, como se já tivesse alcançado, é um exercício extraordinário para positivar a sua mente, para gerar uma química de felicidade no teu sistema. Então, há estudos incríveis mostrando os benefícios do exercício da gratidão, o quão transformador é este exercício. Então, seja grato sempre, porque uma mente próspera é uma mente que reconhece o melhor e, portanto, agradece. E o último e quinto aspecto da mente próspera é a gentileza. A gentileza é uma das coisas mais importantes no nosso dia a dia, porque a gentileza aquece a nossa humanidade. A gentileza nos conecta, a gentileza causa um impacto construtivo naquele que a pratica e naquele que a recebe. Né? Há estudos que mostram também que
aquele que pratica a gentileza e aquele que recebe entra numa sincronia química maravilhosa na liberação de neurotransmissores que fazem muito bem para o nosso estado e que nos faz nos sentir mais felizes. Então, se você reunir esses aspectos e começar a incorporar na sua vida, você tem a chave para conquistar a mente próspera. Lembrando que o ponto de partida dessa estrutura de informações que eu estou compartilhando hoje é a aceitação absoluta. É desenvolver aquela linha coerente que desemboca no merecimento, agregada a esse conjunto de princípios que eu acabei de expor: autorresponsabilidade, positivismo, imunidade psicológica, gentileza e gratidão. Toda essa estrutura integrada em você lhe dará a liberdade para viver no estado da mente próspera. E para encerrar, eu gostaria de convidá-los, na verdade, é a última chamada para o último lote exclusivo, contendo as últimas vagas para o meu treinamento presencial que irá ocorrer agora no dia 24, 25 e 26 de janeiro. Serão 3 dias de práticas, de vivência comigo e com a minha equipe em um hotel maravilhoso, para que juntos possamos impulsionar a transformação de todos. Lembre-se, o final de ano e o início de um novo ano sempre traz essa atmosfera positiva de motivação para mudar. As pessoas começam o ano com essa vontade de mudar. E para isso nós marcamos esse treinamento para aproveitar essa energia para impulsionar a sua mudança. Então, para você que está sentindo o chamado, são poucas vagas, este é o último lote, a última chamada, e nós vamos fazer uma coisa muito especial. Nós vamos fazer uma promoção, nós vamos oferecer um preço muito especial apenas para as pessoas que clicarem aqui no link que está disponível aqui embaixo, para fazer parte do nosso grupo, né? Porque essa promoção só vai ser liberada lá no grupo. Eu gostaria de dizer que o treinamento, né, a imersão presencial de 3 dias em neuroriqueza, contém algo inédito. É o único treinamento presencial que vai lhe fornecer, além de todo o contexto prático de mudança que nós vamos incentivar, vai lhe fornecer uma forma, uma ferramenta objetiva para que você gere prosperidade. E essa ferramenta é parte de um clube que é o Clube Neuroriqueza de Investimentos. E esses detalhes você vai saber lá na imersão presencial. Ou seja, você vai ter disponível algo objetivo e concreto que irá lhe ajudar a prosperar. Então, clica no link, entre no nosso grupo para receber, então, a promoção especial. Esse é o último lote, é a última chamada para o nosso evento. Espero vê-los todos lá em breve comigo. Um grande abraço e até breve.